Graças e paz, amados, boa noite. Mais um domingo que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos para louvarmos e bendizermos o seu nome. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 113: Aleluia, louvai os servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa, o que se passa no céu sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz a mulher estéril viva em família e se alegre mãe de filhos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, que levanta do monturo, faz se assentar com os príncipes, nos deu a salvação através de Cristo Jesus. Hoje é um dia de celebração, porque vamos relembrar o momento, o memorial do sacrifício de Jesus. E vamos orar. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. Na sequência nós vamos louvar o Senhor. Se você quiser ajudar-nos com palma, pode ficar à vontade. É um privilégio que nós temos de poder bater as mãos. Tem muitos que não têm as mãos. Você tem, eu tenho. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite, te agradecemos por mais esse encontro de celebração ao seu nome, a exaltação do nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Te bendizemos essa noite, Senhor. Guarda aqueles que estão a caminho desse local de oração, guarda aqueles que viajaram, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando também o coração deles, e que em espírito eles possam estar ligados a nós aqui, congregando e adorando o seu nome, Senhor. Muito obrigado por essa liberdade e privilégio que temos de louvar o teu nome, porque tu és santo, 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 santo. Amém? Boa noite também ao pessoal que está aí nos assistindo via Face, via redes sociais. Que o Senhor ministre o seu coração nesta noite, através do louvor e através da mensagem. Amém? Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Vamos ter isso de novo. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber hoje o louvor. Então louve. Exalta
Senhor. Louve seu nome para sempre. Tu és santo, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o príncipe da paz. Tu és o herdeiro de todas as coisas, o único digno de receber todo louvor e toda adoração. É por ti que nós marchamos, caminhamos para proclamar a tua palavra e declarar que tu és o Senhor. Pelo Senhor marchamos, sim, o teu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá, porque o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo
continuar, né? Porque no céu, amados, vai ser assim. Às vezes quando logo me converti, eu ficava imaginando, viajando, né? Como a palavra que o pastor diz, às vezes eu viajo. Como vai ser no céu? Você já parou para pensar como vai ser no céu? Você vai ter uma asinha, você vai voar de um lado para o outro. Não é assim, queridos. Você vai ter uma vida na presença do Senhor. Lá você vai poder desfrutar de coisas maravilhosas, porque a Bíblia diz, olha, o que o teu olho não viu, o que o teu coração sentiu, o que o teu ouvido não ouviu, foi o que o Senhor preparou para mim e para você. E lá nós teremos uma vida, nós teremos muitas celebrações como essa. Isso aqui é um ensaio, amados. Talvez a gente fique constrangido, inimigo, porque dentro de nós ainda habita o pecado. Mas lá não há o pecado. Lá nós teremos a liberdade. Não teremos essa presença do pecado. Talvez a gente fique aqui envergonhado. Será que eu estou bater palma? Mas lá nós vamos a um ensaio aqui, amados. Nós vamos ter celebração. Nós vamos estar com o Senhor. Nós vamos tocar nos animais. Será um tempo maravilhoso, eternamente. Aqui nós sabemos que temos um tempo, mas será eterno para nós lá. E hoje é uma noite especial, porque é uma noite de celebração. Tudo para Ele e por Ele. Porque por Ele, foi através dEle, que eu e você temos essa liberdade. Cada um contribui o que propôs no coração, não com tristeza, mas sim com alegria. Porque contribuir, entregar o seu dízimo, a sua oferta, é um ato também de adoração, de culto. Se você veio preparado para isso, seja o momento. Nós estaremos cantando essa canção. E você pode sair do seu lugar e entregar seu dízimo, sua oferta. Amém? Doce Espírito que habita em nós, é Ele que nos faz, que nos convence do pecado, do juízo. É o Espírito Santo que está conosco. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei novamente. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
Bendito é o seu nome, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos. Antes de eu encerrar essa ministração, pode se sentar um pouquinho. Eu quero te contar um breve testemunho sobre essa música que eu falei hoje de manhã. Quando eu vou pro meu quarto, confesso que hoje eu estou até meio falho. Eu sempre levei o meu violão. E pouco mais adoração do que propriamente pedido. E a gente mais adora quando a gente está na prova, quando a gente está passando por alguma situação difícil. Não vou usar o termo prova, porque talvez alguém possa entender de uma outra forma, mas quando você está passando por uma situação difícil. E a minha filhinha, ela tinha 1 ano, um pouquinho. A gente era recém-convertido. Isso faz 20 e poucos anos atrás. 20 anos, 25 anos. Eu estava no meu violão, em plena adoração, cantando ali no meu quarto, orando, adorando ao Senhor. E eu estava cantando as músicas cantando essa música, Eu Navegarei, e outras músicas de adoração. E minha filha não sabia o nome de nenhuma música. Porque ela é muito pequenininha. E ela estava deitada na cama do meu lado, eu estava aqui com o violão, e ela falou para mim: papai, canta a música do Espírito Santo. Era o nome de uma música que nós até cantamos hoje de manhã. Aí aquilo me comoveu muito, porque ela não sabia o nome da música. Mas eu pude sentir a presença do Senhor aquela manhã. Era uma manhã muito cedo, ali bem cedo. É como se o Senhor falasse: continue cantando, continue adorando, porque eu estou com vocês. Diante de situação difícil, eu estou com vocês. Porque é uma promessa: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. E ela falou aquela música e eu cantei aquela música. E ela não sabia que ela estava apenas sendo usada para que o próprio Senhor estivesse usando a vida dela, para que a gente continuasse adorando. E foi um culto agradável a Deus. Então, quando nós estamos reunidos, amados, preste o culto ao Senhor. Adore com o teu coração. Deus não está interessado nos teus lábios, não está interessado no ministro de louvor, na equipe de louvor. Ele está interessado em como você está adorando, Senhor. Se está sendo um fardo isso para você, ou se você está adorando com o teu coração. Fique isso. Eu só sei que depois grandes coisas aconteceram, e como vem acontecendo até hoje. Adore ao Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse dízimo, por essas ofertas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aqueles que puderam entregar a sua oferta, o seu dízimo, que o Senhor os abençoe, Senhor, de uma forma especial. Aqueles que não puderam entregar o seu dízimo e a sua oferta por algum motivo, ou algum impedimento, ou falta de entendimento, ou falta de condições, porque tem que sustentar a sua família, ou coisa mais, que o Senhor nos abençoe também, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre ministrando, Senhor, de uma forma especial. Dá sabedoria aos líderes dessa igreja para cuidar dessas ofertas, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser conhecido através desta igreja, Senhor, deste local de oração. Continua conosco, Senhor, ministra no seu coração, nossos corações agora, através da sua palavra, para que possamos sair daqui cheio da presença do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, igreja, graça e paz, amém?
Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Eu quero convidar todos a abrir comigo lá em Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo de número 17. Uma história muito conhecida, talvez a história é uma das mais conhecidas da Bíblia. Até o grande Shakespeare, como que fala, irmãos? Shakespeare fez uma peça de teatro baseada nesse episódio bíblico. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17, diz assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Eu vou repetir o versículo de número 19. O filho pródigo, no momento que ele estava falando com ele mesmo, que ele caiu em si, estava falando com ele mesmo, ele disse que quando ele chegasse diante do pai dele, ele ia dizer essas palavras aqui, que está no versículo 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, diante da tua palavra, ó Deus, que foi lida nessa noite, eu me coloco, Pai, como um mensageiro do Senhor. Que nesse momento, ó Deus, eu diminua e o Senhor cresça, para que a glória seja dada a ti, ó Deus. Senhor, me esconde atrás da tua cruz, para que somente o Senhor e a tua palavra, Senhor, seja honrada e apareça nessa noite, ó Deus. Então, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, fale conosco, ó Pai, através da tua palavra, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, possa transformar as nossas vidas, que a tua palavra transforme o nosso íntimo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa noite. Amém. Irmãos, antes do aniversário da igreja, nós estávamos pregando em Lucas capítulo 15. Então, eu falei aqui sobre a ovelha perdida. Depois eu falei sobre a moeda, a dracma perdida. E agora a gente entrou na história que Jesus conta, falando do filho perdido. E essa história, ela é tão maravilhosa, irmãos, ela é tão profunda, que eu vou gastar 3 domingos falando da mesma história. Porque se você lê com atenção essa história, você percebe que tem 3 personagens nela. O pai, o filho, né, o filho pródigo, o pai e o irmão do filho pródigo. Cada um desses personagens, irmãos, eles, em determinado momento da história que Jesus está contando, eles assumem o protagonismo. Então, durante os próximos domingos, nós vamos falar sobre essa passagem. Hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo em si. E o tema que eu tirei dessa mensagem é: encontre o caminho de volta. Essa história, ela mexe com a gente, porque na verdade, irmãos, a gente pode se ver nessa história. Quando você lê a história do filho pródigo, eu não sei se você é assim, mas quando eu leio essa história, irmãos, eu me vejo nela.
às vezes eu me vejo no outro irmão, no irmão dele também. Por isso que essa história, ela fala no nosso coração. Porque é muito simples, é muito fácil você entrar na história. O filho que nós vamos ver hoje, ele se parece muito conosco, irmãos, porque quem aqui nunca se sentiu perdido um dia? Ou todos os dias, né? Eu mesmo, às vezes eu levanto, acordo pela manhã e parece que eu estou perdido, como o filho pródigo. Não sei se você é assim, irmãos, mas às vezes eu acordo de manhã e parece que eu acordei tão vazio de Deus, que eu me sinto um perdido. E eu tenho que voltar para a presença de Deus, encontrar o caminho de volta a Deus. Eu acredito que todos nós somos assim. Momentos, né, nós estamos cantando, alegre, mas tem momentos que nós estamos, parece que perdidos, tentando encontrar o caminho de volta para Deus, tentando encontrar o caminho de volta para a presença de Deus. Por isso que essa história mexe comigo e deve mexer com você também. Porque todos nós, irmãos, passamos por isso. Jesus está contando essa história, e eu já disse isso nas outras 2 vezes que preguei sobre Lucas capítulo 15, e é bom a gente reforçar quem está ouvindo essa história de Jesus. No versículo 1 e 2 vai dizer isso. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Vai dizer que Jesus estava com os publicanos e pecadores, no versículo 1. No versículo 2 vai dizer o quê? Que junto com eles estavam os fariseus e os mestres da lei, ou os doutores da lei. A gente tem que entender, irmãos, por que Jesus está contando essa história. E tem que entender o porquê Jesus deixou essa história para o final. Imagine eles ouvindo. Jesus vai falar a primeira história da ovelha perdida. Eles escutam, ok, a ovelha se perdeu, o pastor foi lá buscar, fez de tudo, enfrentou a chuva, enfrentou a noite e encontrou a ovelha perdida. Pô, boa história, Jesus. Aí Jesus vai contar a história da dracma perdida, da moeda perdida. Eles escutando a história, eles vão dizer, olha, não, legal, uma boa história. Mas para eles não trazia sentido nenhum, por quê? Porque a moeda era insignificante. Lembra o valor da moeda, da dracma? 8 centavos. Então era um valor insignificante para eles. E eles, talvez, olhando para Jesus e disse, olha Jesus, uma boa história. A moeda perdida, a mulher que perde e faz de tudo para encontrar a moeda, dando valor, né, para algo que era sem valor para eles. Mas agora, nessa história, irmãos, Jesus passa dos limites. Jesus, quando conta essa história, ele vai na ferida deles. Porque essa história, dentro do plano de Israel, irmãos, dentro do contexto de Israel, dentro da comunidade de Israel do Novo Testamento, essa história é impensável, improvável, que com certeza foi difícil deles engolirem o que Jesus estava falando. No contexto de hoje, no nosso contexto, irmãos, você encontra muitos filhos que desonram o pai. No contexto de hoje, você encontra muitos filhos que entristecem o pai, que é rebelde, que é obstinado. Mas na época de Jesus, para essas pessoas que estavam ouvindo a história de Jesus, irmãos, isso era inadmissível. Um filho chegar para um pai e dizer o que esse filho disse. O filho chegar para o pai e dizer, olha pai, eu lendo um livro, e foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Quando ele chega aqui no versículo de número 11,
Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou e ele contou essa história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. O que o filho quis dizer ao pai é exatamente o que está aqui, irmãos. É como se o filho tivesse chegado ao pai e dissesse: Pai, eu queria que você estivesse morto. O senhor está demorando muito para morrer. Eu preciso da minha parte, eu preciso da minha herança. Você está atrapalhando os meus planos, pai. Eu tenho planos para a minha vida e esses planos não envolvem a tua casa, esses planos não envolvem o Senhor, esses planos não envolvem essa fazenda, essa cidade. Então é como se eu estivesse dizendo: Pai, você está atrapalhando os meus planos. Eu quero a minha liberdade, quero a minha realização pessoal. Os meus planos não envolvem você, esta família e esta casa. Era exatamente isso que esse filho estava falando para o pai. Pai, você está demorando demais para morrer. E eu não estou afim de esperar. Então eu quero realizar os meus planos. Eu quero realizar os meus sonhos. E então eu preciso que o Senhor me dê a minha parte da herança. E eu vou seguir a minha vida. Você já imaginou ouvir isso de um filho? Você já imaginou? Eu usei esse exemplo com o irmão Amir hoje. Você já pensou? Quem tem filho aqui de 18 anos, mais de 18 anos? Irmão Geraldo, irmão Carlos, irmão Julito. Imagine você um dia ser surpreendido para o seu filho chega em você e fala: olha, pai, eu quero conversar com você. Pai, é o seguinte, o senhor está ficando velhinho, mas eu percebo que o senhor ainda está com saúde, e eu preciso da minha parte. O senhor está demorando para morrer, e eu quero a minha parte porque eu quero seguir a minha vida. Você acha que um pai gostaria de ouvir isso? Qual é o pai que gostaria de ouvir uma coisa dessa de um filho, irmãos? Uma desonra dessa? Um pedido desse? No Novo Testamento aqui, esse pai, ele tinha 2 opções. Ele tinha 2 opções ao ouvir o pedido do filho. E a lei, ela era severa com relação a isso. A primeira opção que ele tinha era cumprir a lei. Se esse pai chegasse ali e falasse assim: olha, você está sendo obstinado e rebelde, e eu vou cumprir a lei sobre a sua vida. O que você está fazendo é uma desonra para mim como pai. E a lei é clara quando isso acontece. Aliás, irmãos, o que diz o 5º mandamento? O que fala lá no 5º mandamento? O que está escrito? Honra o seu pai e a sua mãe. Jesus vai repetir isso lá no Novo Testamento. Então, esse moço estava desonrando o seu pai. E quando você vai lá em Deuteronômio 21, irmãos, o pai dessa história, ele tinha o direito de cumprir a lei sobre a vida do seu filho. Deuteronômio 21. A partir do versículo 18. Olha o que a lei dizia. E era exatamente isso que os doutores da lei, os mestres da lei que estavam ouvindo essa história de Jesus, os fariseus que conheciam a lei, era exatamente o que está escrito aqui, que eles esperavam que Jesus falasse na história. Por isso que eu falo que essa história, irmãos, foi como uma faca no coração deles. Olha o que diz: se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, como era aquele jovem da história que Jesus está contando,
que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade, que na época de Jesus eram os fariseus, os doutores da lei, aqueles que estavam ouvindo essa história. A porta da cidade, versículo 20. E dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso, vive bêbado. Então todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, e todo Israel saberá disso e temerá. Quando Jesus conta a história, irmãos, o final que eles esperam é esse final aqui. É o final aonde o filho é apedrejado até a morte. O final aonde o filho recebe, assume a sua vergonha, a vergonha que ele estava fazendo o pai passar, assume, e o pai levaria o seu filho aos líderes e dizia: olha, está aqui o meu filho rebelde e obstinado, pedra nele. E todos saberiam e temeriam, seria de exemplo para os outros filhos, seria de exemplo para o bairro aonde eles estavam, seria exemplo para os demais, irmãos. Por isso que eu tenho uma visão de igreja, irmãos, muito diferente. Essa história, sabe, você tem que excluir, você tem que isso, você tem que aquilo, irmãos. Nós assumimos o lugar dos doutores da lei, dos religiosos, e somos o primeiro que querem pegar pedra nas mãos e atirar nas pessoas. E ainda tem gente que vem com a história: olha, tem que ser assim para servir de exemplo para os outros. Isso é um pensamento religioso, irmãos. Um pensamento que Jesus não tinha. Um pensamento, uma forma de agir que Jesus não agia. Por isso que eles estavam ouvindo essa história, e eles vão ficando indignados, porque Jesus vai contando a história, e aonde eles estão esperando, aonde está a parte aonde o filho vai ser apedrejado? Aonde está a parte aonde o pai vai cumprir a lei? Aonde está a parte aonde o filho vai ser disciplinado na frente de todos, morrendo apedrejado? E eles ouvindo a história, e não vinha a parte, irmãos. Porque não era esse o final que Jesus queria contar para eles. Jesus estava ensinando uma das maiores lições que existe no mundo, que é a lição do amor. A igreja não é um tribunal, irmãos, aonde você julga e condena as pessoas. A igreja é um local aonde as pessoas chegam com os seus problemas, com os seus pecados, e encontra pessoas, irmãos, pecadoras, que também estão lidando com os seus pecados e os seus problemas. Nós temos que mudar o pensamento de igreja que nós temos muitas vezes. Condenamos, julgamos e apedrejamos. Igrejas e mais igrejas se tornando um tribunal, onde as pessoas são julgadas, condenadas, e no final são apedrejadas. O pai aqui na história tinha essa opção, ele poderia fazer isso. Mas ele escolheu a segunda opção. E na época de Israel, eles também tinham essa opção. Ele poderia declarar o filho como morto e assumir a vergonha do próprio filho. Como que funcionava isso? Ele amava tanto o filho, por mais que o filho fosse obstinado e rebelde, mas o pai amava o filho.
E você sabe que o pai nessa história que Jesus conta, quem é o pai aí nessa história, irmãos? O próprio Deus. Deus é o pai dessa história. Deus não é aquele ser zangado, irado, que quer apedrejar os seus filhos, porque os seus filhos pecam. Deus, Ele escolheu a segunda opção. Deus decidiu declarar o filho como morto, aquele pai da história, decidiu declarar o filho como morto e assumir a própria vergonha do filho. Você quer ver um exemplo? Volta lá em Lucas capítulo 15. Você vai encontrar por 2 vezes, no versículo 24 e no versículo 32. Você vai encontrar 2 vezes o pai falando. Olha o versículo 24, ele fala o quê? Pois esse meu filho estava como? Morto, e agora reviveu. No versículo 32, no versículo 32, ele vai dizer para o filho mais velho o quê? O que diz aí no versículo 32? Mais uma vez, ele fala que o irmão estava morto, que o filho estava morto, e o filho reviveu. Isso indica que o pai escolheu a segunda opção. Declarou o filho morto. E em Israel, irmão, sabe o que eles faziam? Faziam até funerais para filhos vivos. O filho que desonrava o pai, que desobedecia o pai, mas o pai ainda amava o filho, ele preferia declarar o filho como morto. E até funeral ele fazia, aumentando ainda mais a vergonha do pai. Porque o filho ia embora e o pai assumia a vergonha do filho. E quando você olha para isso aqui, quando você olha para isso aqui, você entende que o pai declarou o filho como morto para assumir a vergonha dele em seu lugar. Por isso que Jesus teve uma morte cruel na cruz. Porque Jesus estava assumindo a nossa vergonha, irmãos. Deus olhou para nós e Deus poderia muito bem, como fez com Noé, olha Noé, eu vou destruir a terra. E veio o dilúvio e matou todos os seres humanos, sobrou só a família de Noé. Deus não fez isso? Deus chegou a Moisés e disse, Moisés, eu vou destruir esse mundo e começar uma nova geração de você. Deus não poderia destruir tudo, irmãos. Deus não poderia apedrejar todos os homens da terra e matar todos os homens? Poderia ou não poderia? Poderia, irmãos, porque Ele é Deus, mas Ele preferiu o quê? Ele preferiu a segunda opção. Ele preferiu nos declarar como mortos para entregar o seu Filho para assumir as nossas vergonhas. Por isso que Jesus morreu na cruz de uma forma vergonhosa. Cuspido, bateram na cara dele, chicotearam Jesus, maltrataram Jesus, xingaram Jesus. Jesus estava nu na cruz. Você assiste filme e vê Jesus com aquele fraldão na cruz, e não era daquele jeito, irmãos. Jesus, o morto por crucificação, morria nu, com as suas partes íntimas, aparecendo para todo o povo. E eles faziam isso para aumentar ainda mais a vergonha daquele que estava morrendo na cruz. Jesus olhou para nós, irmãos, e de uma forma amorosa, nos declarou como mortos em nossos próprios pecados. Paulo entendeu isso lá em Efésios capítulo 2, e o versículo 1, vamos ler lá. Efésios capítulo 2, o versículo 1.
Olha o que Paulo vai dizer. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Porque era assim que nós estávamos diante de Deus, irmãos. Estávamos mortos. Deus havia nos declarado mortos por causa dos nossos pecados. Porque nos declarando mortos, Ele poderia enviar Jesus para esse mundo, Ele poderia dar uma chance para nós, de nós passarmos da morte para a vida. Por isso que Ele não matou a humanidade. Por isso que Ele não apedrejou todos os seres humanos. A forma de nos declarar mortos, irmãos, foi uma forma de Ele nos amar. Foi uma forma dele nos dar uma segunda oportunidade de voltar para a casa do Pai. Foi uma forma que Ele nos deu, irmãos, de ter um norte. Por mais que eu vou vivendo uma vida que desagrada a Deus, mas eu sempre tenho um norte, aonde eu posso olhar, e posso voltar para Deus, e posso voltar para os caminhos do Senhor. E se nós olharmos para a história desse rapaz, e ver o que Deus permitiu, até onde Deus permitiu que ele chegasse, para que ele pudesse cair em si e ter uma mudança de atitude. Vamos lá de novo em Lucas capítulo 15. Olha o versículo de número 17. Vamos ler um pouquinho antes, no versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Esse homem chegou no mais profundo abismo que um homem, na época aqui de Jesus, poderia chegar, irmãos. Jesus está sendo, mais uma vez, Jesus está sendo exagerado quando ele conta uma história. Qual é o animal mais impuro que tem para o judeu? Qual é o animal mais impuro que tem para o judeu? O porco, os porcos. Jesus está contando essa história e ele está querendo falar com aqueles que estavam ouvindo ele. E ele vai dizer que aquele moço agora estava apacentando porcos e mais, desejava comer a comida do porco. Às vezes Deus permite isso, irmãos. Às vezes Deus permite que a gente chegue até o fundo do poço, para que a gente entenda os planos de Deus, para que a gente entenda o que a gente tem, e muitas vezes a gente não dá valor, que é a presença de Deus, que é o carinho de Deus, que é estar perto de Deus. Porque foi exatamente isso que esse jovem entendeu quando ele estava no fundo do poço. Opa, não era para entrar agora. No versículo 17 ele fala assim, caindo em si. O que é caindo em si, irmãos? Sabe o ditado popular, a ficha caiu? Quando ele abriu os olhos, ele percebeu a situação que ele estava. Quando ele olhou para aquela situação, irmãos, e a mente dele foi para a casa do Pai. A sua mente foi para a presença do Pai, quando ele estava perto do Pai. E ele pôde dizer essas palavras,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Ele entendeu a situação dele. Ele disse assim: olha, perto do pai as coisas estavam melhor. Perto do pai as coisas estavam andando para mim. Mas quando eu saí de perto do pai, as coisas começaram a afundar. Olha a situação que eu me encontro agora. Quantos empregados do meu pai vivem melhor que eu? E eu estou aqui passando necessidade, querendo comer a comida do porco. Ele estava falando com ele mesmo, pensando essas coisas, mas aí, irmãos, ele teria que tomar uma decisão na sua vida. A decisão de voltar para a casa do pai. Muitas coisas passaram pela sua cabeça, tenho certeza disso. Ele pôde dizer aqui, ele foi ensaiando, né? Quando eu chegar ali perto do meu pai, olha no versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Opa, ele estava acordando para a vida ali. A casa do pai é bem melhor. Aí agora ele já, olha, eu vou me colocar de pé, eu vou me preparar, e ele até ensaiou, olha, quando eu chegar perto do meu pai, eu vou dizer: olha, pai, me perdoa, eu pequei contra o Senhor, contra os céus, e pequei contra o teu reino, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus empregados. Só que aí, irmãos, tem um porém. Não basta somente a gente ter boas intenções, não basta somente a gente ter boas ideias, não basta somente você ficar ali, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas ficar somente nisso, irmãos. Ficar somente na sua mente, no seu coração. O que você tem que fazer é pensar como este homem, mas no versículo 20, fazer também como ele aqui. A seguir, levantou-se e foi ter com o seu pai. A mudança de vida, você decidir estar mais próximo de Deus, você decidir voltar para Deus, irmãos, encontrar o caminho de volta para Deus, não é uma coisa fácil, porque mexe com o nosso íntimo, mexe com o nosso ser. A mudança de atitude do filho, irmãos, mexeu com algo em sua vida, e algo que nós lidamos, né? Agora eu não vou nem perguntar o que é, porque vocês já viram. Algo que a gente tem que lidar, irmãos, todos os dias da nossa vida, porque todo mundo, sem exceção, tem esse bichinho aqui morando dentro dele. Ou não tem? Tem ou não tem? Você não tem esse bichinho morando dentro de você? Que você, todos os dias, você tem que pisar nele, fazer com que ele fique, né, o mais, apareça o mínimo possível na sua vida. Mas é difícil, irmãos, porque nós gostamos de alimentar esse bichinho aqui. É gostoso alimentar esse bichinho. Bichinho chamado orgulho. Para esse moço tomar essa atitude, irmãos, de voltar para a casa do pai, depois da maneira como ele saiu de lá, ele teria que abandonar esse bichinho aqui. Ele teria que abandonar isso aqui. Mas é difícil, irmãos. Porque o orgulho é o que mais nos atrapalha de voltar para a casa do Pai. O orgulho nos atrapalha em tudo na nossa vida. Por isso que Deus vai falar o quê? Que Deus dá graça aos humildes, mas como que termina esse versículo?
Lógico, eu inverti o versículo. Oi? Deus abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Por que você acha que esse moço estava chegando nessa situação aqui? Chegando ao ponto de comer a comida de porcos. Porque ele era orgulhoso, irmãos. Ele era orgulhoso. E a forma como Deus lida com o orgulhoso é, literalmente, quebrando as pernas dele. Agora esse moço teria, talvez, o pior momento da sua vida. O C.S. Lewis, deixa eu ver se eu coloquei aqui, é isso aí mesmo. O C.S. Lewis, ele vai dizer assim: impureza, raiva, ganância se tornam pequenos diante do orgulho. Quando Deus olha para um orgulhoso, irmãos, Deus lembra de quem? Quando Deus olha para uma pessoa orgulhosa, Deus lembra de quem? Oi? Tem um chifre e um rabo. Não tem não, irmãos. Mas Deus lembra do diabo, porque o diabo foi orgulhoso. O diabo que quis ter um trono acima, né, do trono de Deus. O orgulho é traiçoeiro, porque o orgulho nos trai, irmãos. O orgulho, ele nos diminui. Deixa eu ver se é isso que eu coloquei aqui. O orgulho diminui a nossa capacidade. Olha que coisa. O orgulho, ele faz com que a gente não admita o que devemos de admitir. O orgulho, ele faz com que a gente não aceite o que nós deveríamos aceitar. O orgulho faz com que nós não nos desculpamos quando nós temos que nos desculpar. Então o orgulho nos atrapalha, irmãos. Se esse jovem que estava aqui deixasse o orgulho tomar conta da sua vida, como estava tomando, ele não teria tido um encontro novamente com o seu pai, porque o orgulho não deixaria ele voltar para casa. E o que mais nos atrapalha em voltar para casa, para a presença de Deus, é esse bichinho orgulho que mora dentro da gente. Por isso que quando nós olhamos para o nosso Senhor, irmãos, que não teve um pouquinho de orgulho na sua vida e escolheu a pior morte, que foi a morte de cruz. Você não encontra orgulho em Jesus. Você não encontra Jesus nenhuma vez dizendo: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque isso não tinha em Jesus, irmãos. Jesus era humilde. Jesus abandonou o seu orgulho quando ele desceu a esse mundo e se entregou por nós. O filho pródigo, ele teve que entender isso aqui. Ele teve que admitir o que ele deveria admitir. O que ele admitiu, irmãos? O que o filho admitiu quando ele olhou ali e desejou a comida do porco? Quando ele caiu em si, qual foi a primeira coisa que ele admitiu? Na casa do meu pai é bem melhor do que aqui. Ele aceitou o que deveria aceitar. O que ele aceitou, irmãos? Aceitou voltar para a casa do pai. E ele ia se desculpar com quem ele deveria se desculpar. Ele estava abandonando o orgulho. E ele estava voltando para a casa do pai. E o único caminho para voltar, irmãos, o único caminho que derruba o nosso orgulho é o caminho do arrependimento. O arrependimento que vai, a cada dia, fazer o nosso orgulho cair cada vez mais. Porque o orgulhoso sofre, irmãos. O orgulhoso geralmente é sozinho. O orgulhoso geralmente não é bem visto. Por isso que esse moço, ele quis sair de perto do seu irmão, de perto da sua família, do seu pai, e viver a sua própria vida. Porque ele era orgulhoso.
E longe da presença do Pai, Deus permitiu que ele fosse até e chegasse até onde ele chegou, para que ele entendesse quem ele era e entendesse quem o seu Pai era, quem Deus é. Por isso que Deus, ele vai mexer com a gente, irmãos. Por isso que Deus, ele vai abater mesmo o orgulhoso. E o diabo, sabendo disso, ele mexe, com o nosso orgulho e com a nossa vaidade. Se você já assistiu aqui o Advogado do Diabo, quem já assistiu aqui Advogado do Diabo? Um filme antigo. Como termina esse filme, você lembra? Depois que ele passou tudo que ele passou, aí tem uma segunda chance, um filme legal, O filme é onde o cara não morre no final, Aí vem um repórter, e fala uma coisa para ele lá, ele está descendo as escadas já no final do filme. Aí ele deixa o que entrar no coração dele? A vaidade e o orgulho. O repórter fala alguma coisa, olha, você, nem lembra, você é bom e tal. E ele se enche de orgulho. Aí quando ele vira as costas, o cara se transforma no diabo de novo. Aí o diabo fala o que no final? Vaidade. O pecado que eu mais gosto. O orgulho. Por isso que Deus vai mexer com a gente com relação ao orgulho, irmãos. O filho, eu quero que você entenda aqui a cena. O filho expôs o pai publicamente. Todos viram o filho indo embora. E agora o filho teria que voltar e não só encarar o pai, mas encarar o irmão, encarar os empregados, encarar todos que ele deixou para trás e disse, olha, não volto mais para esse lugar. Ele saiu com dinheiro e cheio de alegria e voltou pobre e cheio de tristeza. Saiu arrumado e voltou sujo, magro e descalço. Estava voltando sem saber se seria aceito pelo pai. Mas agora ele sabia de uma coisa. Agora ele tinha certeza que a presença do pai é o melhor lugar que nós possamos estar, irmãos. Por isso que o pai sempre vai nos dar um escape. Por isso que o pai sempre vai nos dar condições de voltar para a casa do pai. Eu já disse isso aqui, eu não me canso de falar, irmãos. E eu nem vou falar o cristianismo. Aquele que crê em Jesus, que tem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, essa pessoa é a pessoa mais privilegiada do mundo, do planeta, sei lá se existe outro planeta, irmãos, com gente morando. Mas essa pessoa é a mais privilegiada do mundo, porque aquela que crê em Jesus é a única que pode, todos os dias, dobrar o joelho e recomeçar a sua vida. Todos os dias, ela pode encontrar o caminho de volta para a presença do Pai. E quando ela toma essa decisão, irmãos, ela não encontra um pai zangado, irado, querendo apedrejar e vai dizer, olha, as portas estão fechadas para você, volta pelo mesmo caminho que você veio. Porque nós sabemos que a história não termina assim. E nós vamos continuar essa história na semana que vem, no domingo que vem. Então, aguarde as cenas do próximo capítulo, né, Mori? Você sabe a história, irmãos. Mas eu desafio você a voltar domingo que vem, que a gente vai falar sobre a atitude do pai. Hoje é importante a gente saber que a gente tem um pai que nos espera, um pai que deseja o nosso retorno, irmãos. Talvez você está aqui com o seu corpo, mas no seu coração você se sente um pouco perdido. Na sua mente você se sente um pouco perdido. O que Deus quer falar com você nessa noite é que você tem um norte para seguir. Você vai ser bem recebido pelo Pai. Independente do que você fez, irmãos. Independente do que você fez. Deus não é um julgador que vai te esperar com pedras nas mãos. Ele é um Pai amoroso.
que você sabe aqui, quando o filho nem bem estava chegando em casa, o pai foi ao encontro dele. E é essa, né, as cenas do próximo capítulo da semana que vem. Queria chamar os irmãos do louvor que viessem aqui. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Queria chamar aqui o irmão Carlos e o Marquinhos. Pode ser, Marquinhos? Opa. Nós vamos orar. Mas antes da gente orar pelo pão e pelo suco, eu queria contar uma história para vocês. Olha, irmãos, eu ando vendo umas histórias assim, que eu quero compartilhar essas histórias, né? E essa história chamou minha atenção nessa semana, porque também fala de um pai e também fala de um filho. Mas é um pai muito amoroso, que tinha um filho ingrato. E muito orgulhoso o filho também. E o filho maltratava o pai, maltratava a mãe. E os irmãos dele, nervoso com aquilo, reuniu com o pai e com a mãe e disse: pai, deserda esse rapaz. Deserda ele é muito ruim, ele é muito ingrato, esse filho. Deserda ele, deixa ele viver a vida dele. Não deixa um centavo para ele. E quando eles foram falar com o filho ainda muito orgulhoso, disse: eu não preciso de vocês, não preciso do dinheiro do pai, não preciso de nada de vocês, eu vou viver minha vida mesmo, nem quero ficar perto de vocês. E ele saiu da casa. Falou: o dia que vocês quiserem que eu assino aí, é só vocês me chamarem, eu venho e assino, porque eu não quero nada de vocês. Orgulhoso do jeito que é. E os irmãos reuniram o pai e a mãe e disseram: olha, pai, nós vamos fazer um documento e você vai chamar o filho, vamos chamar o nosso irmão, e ele vai vir aqui, vai assinar, dizendo, e o senhor vai deserdar, o senhor vai assinar deserdando ele. E no dia marcado, estava lá os irmãos e o pai, e o documento em cima da mesa, só esperando o filho rebelde entrar. Quando o filho chegou, o filho decidiu, falou: olha, eu vou dar uma espiadinha aqui na porta, vou ouvir o que eles estão falando, quero ver se eles estão falando de mim lá dentro. E ele espiou pela porta e viu os irmãos falando dele: pai, assina, ele não merece. Pai, deserda ele não merece, ele é ingrato, ele é orgulhoso, ele é ruim. E o pai, com a caneta nas mãos, olhava para os irmãos, para os outros filhos, e dizia: eu não consigo assinar, porque ele é meu filho, eu amo meu filho. E os irmãos: assina, pai. E ele repetia cada vez mais: eu amo ele, eu sei que ele é ruim, mas eu amo, ele é meu filho. E o filho, ouvindo ali, espiando pela porta, começou a chorar, porque ele ouviu as palavras do pai dizendo: eu amo meu filho. E ele começou a chorar, abriu a porta, com o rosto banhado, com os olhos, banhado em lágrimas, abraçou o seu pai e disse: pai, me perdoa, pai. E eu não estou pedindo perdão por causa da sua herança, eu estou pedindo perdão, meu pai, por causa do seu amor, porque eu estava ouvindo o que o senhor estava dizendo, o senhor estava dizendo que me ama, mesmo eu sendo ruim, orgulhoso, ingrato.
e eu ouvindo as suas palavras dizendo, eu amo Ele do jeito que Ele é. E o pai, o filho ali abraçado com o pai, chorando e dizendo, Pai, o seu amor me conquistou, Pai. O seu amor, Pai, me conquistou. Nós somos esse filho, irmãos. Nós temos que amar a Deus, não por aquilo que Ele nos dá, mas pelo amor que Ele tem por nossas vidas, pelo amor que Ele teve pelas nossas vidas. Não transforme esse ato como mais um na sua vida, irmãos. Quando eu participo da ceia do Senhor, para mim é algo profundo, e me entristece muito, irmãos, ver a igreja do jeito que está aqui, sabendo que muitos poderiam estar aqui, sabendo que o nosso Senhor Jesus, quando estava fazendo esse ato aqui que nós vamos fazer, Ele reunido com seus discípulos, o nosso Senhor Jesus disse, desejei participar da ceia com vocês. Eu desejo esse dia, irmãos, e não só esse dia como hoje, mas o dia que nós vamos estar frente a frente com Deus, e nós vamos realizar esse ato, olhando para o próprio Senhor, e aí sim, você vai poder abraçar Jesus, e poder dizer, Jesus, obrigado, não pelo que o Senhor me deu na terra, mas obrigado pelo seu amor, pela minha vida, um filho ingrato que não merecia nada, morto nesse mundo, mas que agora está vivo, porque o nosso Pai jogou as nossas vergonhas sobre o seu Filho. Por isso que nós participamos da ceia do Senhor, não pelos nossos méritos, irmãos, porque os nossos méritos não nos dá direito de participar da ceia do Senhor, mas quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos pelos méritos daquele que recebeu a nossa vergonha sobre a vida dele, pelos méritos de Cristo. Então não se sinta constrangido, irmãos. Ah, pastor, mas eu pequei ontem. Eu também pequei, irmãos. Mas pastor, eu pequei hoje. Eu também pequei hoje. Ah, pastor, mas eu vou pecar amanhã. Eu também vou pecar amanhã, irmãos. Mas os méritos é de Cristo e não seu, e não meu. Por isso que eu posso ter ousadia e confiança para participar da ceia do Senhor, pelos méritos do próprio Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Pai, pelo pão e pelo cálice, que vamos participar nesse momento, ó Deus. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos perdidos, sim, mas estamos aqui, ó Pai, querendo voltar para a Tua presença, Deus, voltar para a Tua casa, voltar para o Teu amor, ó Pai. Senhor, o Teu amor nos constrange, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque mesmo com o meu orgulho, com a minha rebeldia, com a minha obstinação, o Senhor ainda olha com um olhar de amor. O Senhor ainda olha para mim com um olhar de misericórdia, com um olhar da cruz. Senhor, não tenho palavras para agradecer a Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos limpa com Teu sangue, ó Pai. Obrigado, ó Deus. Aonde iríamos nós se não fosse a Tua presença, ó Pai, se não fosse o Teu Espírito Santo
que em mais um ato de amor derramou sobre nós, derramou sobre nossas vidas, ó Pai, nos dando sempre o impulso para voltar para a Tua casa, para voltar para a Tua presença, ó Deus, porque por nós mesmos, ó Pai, nós não conseguiríamos, mas o Teu Espírito em nós nos impulsiona para perto do Senhor, para a Tua presença, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor realmente cumpriu a Tua promessa, quando o Senhor disse: eu não deixarei vocês só, mas enviarei a vocês o meu Consolador, e Ele estará com vocês todos os dias, até o final dos tempos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode ir lá, Marcos. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te bem, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar.
Amém? O Senhor Jesus, naquela última noite, quando estava com os seus discípulos, Ele pegou o pão e Ele deu graças e disse: este é o meu corpo, partido e dado em favor de vocês. Como, irmãos? Pela fé. Da mesma forma, Ele pegou um cálice, olhou para os seus discípulos e pela fé olhou para nós e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aquela aliança, irmãos, aonde nós não somos apedrejados. A aliança aonde o pastor morre pelas suas ovelhas. Aonde o nosso Senhor Jesus, na nova aliança, quem morre não é as ovelhas, quem morre é o pastor das ovelhas. Quem assume e assumiu as nossas vergonhas foi o próprio Senhor Jesus. Essa é a nova aliança no seu sangue. Enquanto o seu sangue era derramado na cruz, irmãos, o seu sangue estava nos limpando e cobrindo as nossas vergonhas e nos passando da morte para a vida. Hoje nós participamos desse momento, porque estamos vivos, irmãos, vivos no Senhor. Amém? Todos que pegaram o cálice. Te louvamos, Senhor, porque através do teu sangue precioso nós fomos redimidos e hoje temos acesso ao Pai graças ao Senhor. Graças a esse sacrifício, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor. Somos muitos, não temos palavras para Te agradecer por esse tão amor, um amor que nós não conseguimos entender, porque não merecemos nada, não temos direito a coisa alguma, mas mesmo assim, o Senhor se compadeceu de nós, e nos dá o privilégio de podermos te chamar de Pai, estar acesso do Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Essa canção é uma canção, está sem som aqui? Essa canção nós estamos ensaiando já há algum tempo, nós vamos tentar, e se falharmos aqui, é uma canção nova que a igreja, convida a igreja a aprender. No fim do horizonte, canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, na linha de um verso lá, a tua mão está.
em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, está. Deus está, conhece tudo, Deus está, é o que eu preciso dele, está, está. Deus está, e é meu consolo, Deus está, é minha alegria nele, está, está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está lá. Amém? Nos perdoa as falhas, como eu falei, estamos ensaiando, aprendendo essa música. Vão na paz, que o Senhor nos abençoe, tenha um ótimo feriado. Quarta-feira temos culto às 8 horas, e domingo que vem, de manhã e à noite, às 9 horas da manhã domingo, e às 19 horas da noite. Vão na paz, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.